Olá, seja bem-vindo a mais uma aula em vídeo, em que nessa aula veremos o livro Every Day, de David Levitan. Every day significa todo dia ou todos os dias. Vamos lá então? Day 5994. I wake up. Eu acordo. Immediately, I have to figure out who I am. Imediatamente, eu tenho que me dar conta de quem eu sou, né? To figure out, você descobrir, se dar conta o que está acontecendo, qual é a situação ali. It's not just the body, né? Não é só o corpo. Opening my eyes and discovering whether, né? Abrir os meus olhos e descobrir se the skin on my arm is light or dark, se a pele no meu braço é clara ou escura. Whether my hair is long or short, se o meu cabelo é comprido ou curto. Whether I'm fat or thin, se eu sou gordo ou magro. Boy or girl, né? Menino ou menina. Aqui nós vemos essa palavra whether, que ela sempre significa se, né? Esse sentido de comparação, né? De possibilidade. Scared or smooth. Aqui nós temos a palavra scared or smooth. Smooth significa suave. E a palavra scared, ela vem da palavra scare, S-C-A-R, que significa cicatriz. Então, scared, como um adjetivo, ele significa a pessoa que tem a pele, ali o corpo com cicatrizes. E daí o smooth pode significar, né, o original que significa suave ou liso, falando sobre a pele. Se a pele ela é lisa ou se ela tem marcas, se ela tem cicatrizes. The body is the easiest thing to adjust to. O corpo é a coisa mais fácil de se adaptar, de se ajustar. If you are used to waking up in a new one each morning. Se você está acostumado a acordar em um novo cada manhã. Então, to be used to, né, estar acostumado, esse verbo, essa expressão aqui. It's the life, é a vida. The context of the body, o contexto do corpo. That can be hard to grasp, que pode ser difícil, é mais difícil aí de compreender. Essa palavra, esse verbo to grasp aqui, significa, nesse caso, compreender. Every day I am someone else. Todo dia eu sou uma outra pessoa. I am myself. Eu sou eu mesmo. I know I am myself. Eu sei que eu sou eu mesmo. But I am also someone else. Mas eu também sou alguém, alguém, outra pessoa. It has always been like this. Sempre foi assim. The information is there. A informação está lá. I wake up, open my eyes. Eu acordo, abro os meus olhos. Understand that it is a new morning, a new place. Entendo que é uma nova manhã, um novo lugar. The biography kicks in. A biografia, esse kick in, nesse caso significa se torna ativo, ali se torna ativado. Então é como se no momento que a pessoa estava ali prestes a acordar, ainda estava meio que dormente, quando ela acorda, toda a biografia, a vida daquela nova pessoa, daquele novo corpo em que ela está vivendo naquele momento, se torna ativo. E daí tudo vem à sua mente. A welcome gift from the not me part of the mind. É um gift aqui, um presente. Welcome a gente usa para bem-vindo, então um presente de boas-vindas para a parte da mente não minha, né? A not me part of the mind. Today I am Justin. Hoje eu sou Justin. Somehow I know this. De alguma forma eu sei isso. My name is Justin. O meu nome é Justin. And at the same time, I know that I'm not really Justin. E
No mesmo tempo, né, no mesmo momento, I know that I'm not really Justin. Eu sei que eu não sou realmente o Justin. I'm only borrowing his life for a day. Eu estou somente emprestando a sua vida por um dia. Então, o verbo to borrow é o tomar emprestado. Temos o verbo em inglês to lend, que seria emprestar quando você empresta algo para outra pessoa, e to borrow, que é você emprestar no sentido de tomar emprestado. Então, a pessoa ali ela sabe que está somente tomando emprestado a sua vida do Justin por um dia. I look around and know that this is his room. Eu olho ao redor e eu sei que esse é o seu quarto, né? Sua sala. Room, a palavra para sala, mas no caso ela é usada para se referir, quando falamos de someone's room, né? A sala de alguma pessoa, estamos se referindo ao bedroom, que seria o quarto. Então eu olho ao redor e sei que esse é seu quarto. This is his home, né? Essa é sua casa, no sentido de lar ali. The alarm will go off in 7 minutes. Né? O despertador, no sentido desse alarme, pode significar alarme no caso quando usamos para alarm clock, por exemplo, ou somente alarm, pode ser usado aqui nesse sentido de despertador. Will go off in 7 minutes. Então, ele irá desligar, to go off, in 7 minutes, em 7 minutos. I'm never the same person twice. Né? Eu nunca sou a mesma pessoa duas vezes. Twice significa duas vezes. Nós temos once, que significa uma vez. Twice significa duas vezes. But I've certainly been this type before. Né? Mas eu certamente já fui esse tipo antes. Esse tipo de pessoa que está se referindo. Clothes everywhere. Né? Roupas em todo lugar. Far more video games than books. Né? Que uma expressão mais ou menos poderia significar de longe mais videogames, né? Mais jogos de videogame do que livros. Sleeps in his boxer. Né? Ele dorme nos seus boxers. Boxers aqui é a palavra que é usada para cueca samba canção, aquela cueca, né, que parece um shorts. Então, o Justin ali, ele dorme com as suas cuecas. Ele não usa um pijama, algum próprio assim, ele simplesmente na cueca samba canção ali com shorts mais folgado. From the taste of his mouth, a smoker. Então, pelo gosto aqui, taste, né, da sua boca, mouth para boca, a smoker, um fumante, né? O verbo to smoke, fumar, nós colocamos o no final, er, significa a pessoa que faz aquela ação, então seria um fumante. But not so addicted, mas não tão viciado, então to be addicted, né? Estar viciado, ser viciado, to addict, viciar, o verbo, então não tão viciado, that he needs one as soon as he wakes up. É que ele precisa de um, no caso um cigarro, as soon as he wakes up, assim que ele acorda. Então o verbo soon ali para breve, essa expressão as soon as pode significar assim que ele acorda. Good morning, Justin. Bom dia, Justin. I say, eu digo. Checking out his voice, verificando a sua voz. Low. Low aqui significa grave, está se referindo à voz, né? A tonalidade da voz. Low também pode significar baixo, mas quando usamos para se referir à voz, estamos falando de tonalidade. Low pitch, que seria realmente uma tonalidade de voz ali baixa, nesse caso é traduzido como grave. The voice in my head is always different. A voz na minha cabeça é sempre diferente. Justin doesn't take care of himself. O Justin não cuida de si mesmo. Não toma cuidado ali para consigo mesmo. His scalp itches. O seu couro cabeludo. Então, scalp seria as palavras usadas para expressar o couro cabeludo. Itches significa que coça. O verbo to itch, coçar. Então, seu couro cabeludo coça.
His eyes don't want to open. Seus olhos não querem abrir. He hasn't gotten much sleep. Ele não teve ali um tempo de sono muito grande, né? To get sleep seria você... O verbo to get pode ser no sentido de você tomar, receber, mas to get sleep seria no fato de realmente de você ter dormido. Então ele não dormiu por muito ali. Already, I know I'm not going to like today. Already significa já. Nesse sentido aqui pode ser traduzido também como prontamente. Prontamente eu sei que eu não vou gostar do dia de hoje. It's hard being in the body of someone you don't like. É difícil estar no corpo de alguém que você não gosta. Because you still have to respect it. Porque você ainda deve respeitá-lo. I've harmed people's lives in the past. O verbo to harm significa prejudicar, causar dano ou fazer mal. Então, aqui significa eu prejudiquei vidas de pessoas no passado. And I found that every time I slip up, e eu descobri que toda vez que eu slip up significa deslizar. Então aqui, toda vez que eu tenho um deslize, it haunts me. Isso me assombra. O verbo to haunt, assombrar. So I try to be careful. Então, eu tento ser cuidadoso. From what I can tell, pelo que eu posso dizer, posso contar, every person I inhabit, cada pessoa que eu habito, o verbo to inhabit, aqui, habitar. Então, cada pessoa em que o nosso personagem principal ali habita o corpo dela, is the same age as me, tem a mesma idade que eu, age aqui no sentido de idade. I don't hop from being 16 to being 60. O verbo to hop significa pular ou saltar. Então, nesse sentido, que eu não salto de ser alguém com 16 anos para ser alguém com 60, se referindo às vidas que ele vive, cada corpo diferente, em um dia e depois no outro dia. Right now, it's only 16. Neste momento, é apenas 16 anos de idade, ali se referindo como se referiu na frase anterior. I don't know how this works. Eu não sei como isso funciona. Temos aqui o verbo to work, que significa trabalhar, porém ele também pode ser usado para coisas, objetos, situações, e nesse caso ele assume o significado de funcionar. Então, eu não sei como isso funciona. Or why, ou por quê. Por que isso acontece? Qual a razão disso acontecer dessa forma? I stopped trying to figure it out a long time ago. Eu parei de tentar entender isso um bom tempo atrás. Aqui, long time ago, um bom tempo atrás. Ago, atrás. Long, sentido de longo, no sentido de realmente uma distância grande de tempo. Ali nesse caso, não uma distância física ali. E temos também aqui o verbo figure out, que já apareceu, significa nesse caso entender, porém aqui ele assume a conotação de entender por si mesmo. Então, quando nós usamos I figured something out, significa que eu entendo aquilo, porém no sentido de que eu penso e eu chego à conclusão de como aquilo funciona. Nesse caso, o personagem parou de tentar entender por si mesmo ali, já há um bom tempo atrás. I'm never going to figure it out.
Eu nunca vou entender isso. Any more than a normal person. Any more, nesse caso, significa não mais. Então, nunca vou entender isso, né? Nada mais do que uma pessoa normal will figure out his or her own existence. Irá entender a sua, dele ou dela, a sua própria existência. On, próprio. After a while, depois de um tempo, you have to be at peace. Você tem que estar em paz with the fact that you simply are. Com o fato de que você simplesmente é. There is no way to know why. Não tem como saber o porquê. Aqui a palavra way significa forma, modo. Então não há modo de saber o porquê. O porquê que as coisas acontecem dessa forma. You can have theories. Você pode ter teorias. But then will never be proved. Mas nunca haverá prova. Então, there be, haver. There will never be proof. Nunca haverá prova. I can access facts, not feelings. Eu posso acessar fatos, mas não sentimentos. I know this is Justin's room. Então, eu sei que esse é o quarto do Justin. Como nós falamos, room se referindo a bedroom, ao quarto do Justin. E aqui nós temos o apóstrofo S para o possessivo, então é o quarto dele. But I have no idea if he likes it or not. Mas eu não tenho ideia se ele gosta dele, it aqui se referindo ao quarto, or not, ou não. Does he want to kill his parents in the next room? Ele quer matar seus pais na próxima sala, no próximo quarto, no quarto ao lado? Or would he be lost without his mother coming in to make sure he's awake? Ou ele estaria perdido, aqui would be. O would modifica o verbo to be, coloca aquele ia, né, do condicional, ele estaria perdido, lost, perdido, without his mother coming in, sem a sua mãe vir, no sentido de entrar no seu quarto, então aqui o come in, to make sure he's awake, para certificar que ele está acordado, awake, acordado aqui. It's impossible to tell. É impossível dizer. It's as if that part of me, é como se aquela parte de mim replaces the same part of whatever person I'm in. Toma o lugar. Então, to place seria você posicionar, colocar num lugar. Replace seria você tomar o lugar ou substituir. Então, é como se aquela parte de mim tome o lugar ou substitua a mesma parte da qualquer que seja a pessoa em que eu estou. Whatever, qualquer que seja. Então, de qualquer pessoa que seja, na qual I'm in. Aqui eu estou in, aqui dentro, pois o personagem está dentro do corpo daquela pessoa. And while I'm glad to be thinking like myself, e enquanto eu estou satisfeito, feliz, realizado em estar pensando como eu mesmo, a hint significa dica, então uma dica every now and then é uma expressão que significa de vez em quando. Se traduzirmos ao pé da letra, seria a cada agora e então e um depois. Então seria aqui e ali, de vez em quando. Of how
the other person thinks would be helpful. Então, uma dica de vez em quando, aqui e ali, de como a outra pessoa pensa, would be, de novo, seria helpful, seria de grande ajuda, do verbo to help, ajudar. We all contain mysteries. Então, todos nós contemos mistérios, ou em todos nós contém mistérios. Especially when seen from the inside. Especialmente quando visto, aqui o verbo to see, no particípio passado, então quando visto from the inside, de dentro. Todos nós possuímos mistério, principalmente, especialmente, quando visto de dentro. The alarm goes off. Então aqui o despertador desliga, to go off, desligar. I reach for a shirt and some jeans. O verbo to reach significa alcançar, mas nesse caso, quando usa I reach for something, significa que eu estou ali buscando para pegar, então estou pegando, eu pego, alcanço uma camisa e um jeans. Some jeans, aqui nós temos esse auxiliar aqui no plural, porque o jeans ele é usado no inglês no plural, como se fosse as calças, realmente no plural. Some jeans. But something lets me see, mas alguma coisa, algo me deixa ver that it's the same shirt he wore yesterday. Que essa é a mesma camisa que ele vestiu, aqui o wore, o verbo to wear no passado, que ele usou, que ele vestiu ontem. Então algo mostra ali para mim que aquela camisa é a mesma que ele usou no dia de ontem. I pick a different shirt. Então eu pego uma camisa diferente. Aqui o verbo to pick no sentido de pegar, quando você tem geralmente algumas opções ali e você pega uma entre elas, utilizado esse verbo to pick. I take the clothes with me to the bathroom. Então seria eu levo, o verbo to take, sentido de tomar, eu tomo comigo as roupas até o banheiro. Dress after showering. Visto, me visto, após tomar banho. Verbo to shower, tomar banho. Então, showering, o ato de tomar banho. Então, me visto após ter tomado banho. His parents are in the kitchen now. Os pais dele estão na cozinha agora. They have no idea that anything is different. Eles não têm ideia de que qualquer coisa esteja diferente. 16 years is a lot of time to practice. Então, 16 anos é uma grande quantidade de tempo, é bastante tempo para praticar. I don't usually make mistakes. Geralmente, usually, eu não cometo erros. Então, o verbo to make, nesse sentido, adquire o significado de cometer, porque estamos falando sobre erros. Em inglês falamos make mistakes. O make seria traduzido como fazer somente, mas como estamos falando de make mistakes, em português nós expressamos como cometer erros. Not anymore. Não mais. I read his parents easily. Eu leio os pais dele facilmente. Aqui o verbo ler, no sentido de que ele está interpretando a personalidade dos pais. Então eles usam esse verbo ler quando você olha para alguém, observa a forma de agir, a forma de falar de alguma pessoa, como se estivesse realmente lendo ali como um livro, você está absorvendo toda aquela
descrição da pessoa para entender como é a personalidade dela e também para saber como você irá se comportar. Easily, facilmente, o adjetivo easy, fácil, ali colocamos o ly e daí aquele y se torna um i aqui, vira o advérbio facilmente. Justin doesn't talk to them much in the morning. O Justin não fala com eles muito pela manhã. So, I don't have to talk to them. Então, eu não tenho que falar com eles, né? Não preciso conversar, falar com eles. I have grown accustomed to sensing expectation in others. Aqui nós temos o verbo to grow usado com a palavra accustomed. Accustomed realmente aqui seria acostumado. Então nós temos que, quando colocamos to grow accustomed, no sentido de crescer acostumado, grow não significa exatamente crescer, mas sim de se desenvolver aquele sentimento ou aquela experiência de se acostumar, estar acostumado com algo. Então, eu tenho me acostumado, aqui o verbo to sense, a sentir, realmente no sentido de sensibilidade, a sentir as expectativas nos outros que eles esperam, or the lack of it, ou a falta disso, ou a falta dela, a falta das expectativas. A palavra lack seria a falta, quando não temos algo. I shovel down some cereal. Shovel significa pá como um substantivo. Pode ser utilizado no sentido de shovel down. Aqui significaria cavar ou cavocar. Aqui ele está falando do cereal, né, o cereal matinal ali do café da manhã. Então ele cavoca ali, talvez com uma colher, na caixa, onde você quer que ele esteja armazenado, um pouco do cereal para poder comer ali. Então ele coloca na sua tigela e come ali, cavocando ali também na tigela, levando até sua boca. E aí, leave the bowl in the sink. Bowl seria uma palavra para tigela. Sink é a pia. Então ele deixa a tigela na pia without washing it, sem lavá-la. It se referindo a bowl. Grab Justin's keys and go. Grab aqui no sentido de pegar. Quando você pega de uma vez tudo, usa o grab. Então ele pega as chaves do Justin, apóstrofe S possessivo aqui, and go, e vou. Yesterday, I was a girl in a town I'd guess to be 2 hours away. Ontem, eu era, ou eu fui, uma menina em uma cidade. Town significa cidade no contexto de uma cidade um pouco menor. Nós temos no inglês a palavra city e a palavra town. City geralmente é algo um pouco maior, town, algo um pouco menor. I would guess to be 2 hours away. Guess, o verbo que significa supor, geralmente significa naturalmente adivinhar, mas nesse caso, I'd guess seria mais no sentido de eu suporia, eu poderia supor. Esse apóstrofo D é a abreviação do would, então seria I would guess, eu suporia, poderia supor, to be 2 hours away, estar 2 horas de distância. Away, quando nós temos to be away, poderia completar from somewhere. Então você descreve da onde você está ali, o away. Esse away é a ideia de longe, de distância. Então, o que ele quis dizer aqui? Que ontem ele era uma menina em uma cidade na qual ele supõe que estivesse a 2 horas de distância daquele lugar em que ele está neste momento, no dia de hoje.
The day before, o dia antes, aqui se refere ao dia antes de ontem. I was a boy in a town 3 hours farther than that. Eu era um menino, ou eu fui um menino, em uma cidade 3 hours farther. Farther significa mais longe. Nós temos o far, que significa longe. Essa palavra também pode ser escrita como further, com U aqui no lugar do A. Temos duas possibilidades de escrevê-la. Farther seria mais longe. Than that, então seria mais longe do que isso. No sentido de que a outra cidade era 3 horas mais distante do que a cidade do dia de ontem, a qual é 2 horas distante da cidade do dia de hoje. I am already forgetting their details. Eu já estou esquecendo os seus detalhes. Então, o verbo already, aqui no sentido, a palavra already no sentido de já, né? Quando fazemos o complemento, I am forgetting, verbo to forget, esquecer. Eu estou esquecendo. Colocamos esse auxiliar aqui, already, no meio, significa que eu já estou esquecendo deles. Então, seria os seus detalhes, os detalhes deles. I have to. Eu tenho que esquecer. Or else, ou então, se não, I will never remember who I really am. Eu nunca irei me lembrar quem eu realmente sou. Justin listens to loud and obnoxious music. Aqui temos essas duas palavras. Loud significa barulhento e esse obnoxious significa desagradável ou chocante. Então, o Justin ouve uma música ali, tanto quanto barulhenta e desagradável, on a loud and obnoxious station. Station se refere a radio station, ali no rádio, provavelmente no carro. Quando a pessoa entrou no carro, ligou o rádio e estava já sintonizado naquela estação de rádio ou radiodifusora. Então, ele escuta esse tipo de música numa estação de rádio também barulhenta e desagradável. Where loud and obnoxious DJs, onde DJs barulhentos e desagradáveis make loud and obnoxious jokes, fazem jokes aqui, piadas, também barulhentas e desagradáveis, as a way of getting through the morning, como uma forma of getting through, aqui significa atravessar, como uma forma de atravessar a manhã, de acabar pela manhã através dessas ações aí. This is all I need to know about Justin. Really. Isso é tudo o que eu preciso saber sobre o Justin. Realmente. I access his memory to show me the way to school. Eu acesso a sua memória para me mostrar, me mostrar o caminho para a escola. Which parking space to take? Qual parking, aqui se referindo ao estacionamento. Então, parking space seria o espaço ou a vaga de estacionamento que eu deva tomar, que ele deva tomar. Which locker to go to? Locker significa armário, seria aquele guarda-volumes, aquele armário que geralmente nos Estados Unidos os estudantes têm. Cada um tem o seu armário com uma combinação de números ali, a senha, que ele trava, deixa suas coisas ali dentro e depois retira. Quando vai para a aula, pega seus livros e tudo mais. Então, qual o armário que eu deva ir a me dirigir?
The combination, a combinação ali, a combinação de senha para abrir o armário. The names of the people he knows in the halls. Os nomes das pessoas que ele conhece nos halls. Sometimes I can't go through these motions. Às vezes eu não consigo passar por esses momentos ou movimentos. Seria o movimento de você ter que sair da casa, ir até, seja a escola, seja o trabalho. Aqui no contexto, cada dia, provavelmente no corpo de uma pessoa, lugares diferentes, essas movimentações, todas elas diferentes, cada dia uma coisa nova. Algumas vezes, I can't go through, ele não consegue passar por aquilo. I can't bring myself to go to school. Eu não consigo, bring seria trazer, no sentido de bring myself, fazer com que eu mesma ou eu mesmo vá até a escola. Maneuver through the day. Maneuver significa manobrar, realmente no sentido de manobrar através do dia, aonde ir ou o que ou quem evitar. I will say I'm sick. Eu irei diria que estou doente, sick, doente. Stay in bed and read a few books. Então, ficaria na cama e leria, né, alguns livros, uns poucos livros. But even that gets tiresome after a while. Mas mesmo aquilo se torna tiresome, cansativo, depois de um momento, depois de um certo tempo. And I found myself up for the challenge. E eu me encontro up for significa disposto a algo, então me encontro ali disposto ao desafio de uma nova escola, new friends, novos amigos, for a day, por um dia, por apenas um dia. As I take Justin's book out of his locker, enquanto eu pego ali comigo os livros do Justin do seu armário, I can feel someone hovering on the periphery. Eu sinto alguém. Hovering significa flutuar ou também pairar. Então eu sinto alguém pairando ali na periferia. Periferia, realmente, periphery, tradução seria periferia, no sentido aqui, melhor traduzido como nos arredores, ali por perto. Então, eu posso sentir alguém pairando ali nos arredores. I turn, eu me viro, and the girl standing there is transparent in her emotions. E a garota parada ali, que está ali de pé, é transparente nas suas emoções. Transparente no sentido que facilmente eu consigo olhar através dela e ler, observar, interpretar todas as suas emoções. E como ela é? Tentative and expectant. Tentative no sentido de incerta, realmente ela tenta ali se comportar, se portar, mas incerta do que fazer. And expectant. E esperançosa, que no sentido da palavra de expectations, que realmente vem aquilo que você espera. Nervous and adoring. Nervosa e adorável. I don't even have to access Justin. Né? Eu sequer tenho que acessar o Justin to know that this is his girlfriend. Para saber que essa é a sua namorada. No one else would have this reaction to him. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro alguém sequer, would teria essa reação quanto a ele.
com ele. So unsteady in his presence. Tão instável. A palavra unsteady significa instável. Ninguém reagiria dessa forma, tão instável, na presença dele. She's pretty. Ela é bonita. But she doesn't see it. Mas ela não vê isso. Não vê o fato de ser bonita. She's hiding behind her hair. Ela está se escondendo, o verbo to hide, se esconder-se. Então, ela está se escondendo behind, por detrás do cabelo dela, por detrás do seu cabelo. Happy to see me. Feliz em me ver, and unhappy to see me at the same time. E triste ou infeliz em me ver ao mesmo tempo. Her name is Rhiannon. O nome dela é Rhiannon. And for a moment, e por um momento, just the slightest bit, somente o mais leve, o mais sutil, a mais sutil batida. Aqui pode ser utilizado como talvez uma metáfora ali, uma batida de coração, realmente um momento muito rápido ali. Então, somente na mais sutil batida, o mais curto, sutil e leve período de tempo, intervalo ali de tempo. I think that, yes. Eu penso que isso, sim. This is the right name for her. Esse é o nome correto para ela. I don't know why. Eu não sei o porquê. I don't know her. Eu não a conheço. But it feels right. Mas parece correto. Feels, no sentido de sentir. To feel, o verbo sentir. Eu sinto que isso é correto, parece estar correto. E aqui também nós temos o verbo to know, que pode adquirir esses dois diferentes significados que aparecem aqui juntos. I don't know why, eu não sei o porquê. Então, verbo to know, significando saber. I don't know her, eu não a conheço, significando conhecer. Verbo know pode significar saber ou conhecer. This is not Justin's thought. Esse não é o pensamento do Justin. It's mine. É o meu. I try to ignore it. Eu tento ignorá-lo. Tento ignorar it, se referindo ao pensamento. I'm not the person she wants to talk to. Eu não sou a pessoa com a qual ela quer conversar. Então aqui nós temos talk to, essa preposição to, talk to the person. Quando nós temos essa inversão, esse the person, que seria o objeto do verbo talk to, vem para o início da frase, como neste exemplo. A preposição to, ela não vem junto com o objeto, como falamos em português. Eu não sou a pessoa com a qual ela deseja falar, conversar. No inglês, as preposições elas ficam junto com o verbo. Então, nesse caso, quando nós movemos o objeto para estruturar a frase dessa outra forma, a frase irá acabar com uma preposição, que no primeiro momento pode parecer estranho, mas é um fato de como realmente funciona a gramática no inglês. I'm not the person she wants to talk to. E acaba ali mesmo, acaba com a preposição. Hey, hey, I say, keeping it casual. Eu digo, mantendo isso no sentido de a situação, a forma como eu digo, casual. O verbo to keep, manter. Hey, hey, she murmurs back. Ela murmura de volta. She's looking at the floor. Ela está olhando para o chão.
At her LinkedIn converse. At, então she's looking at the floor, she's looking at, ela está olhando para o Converse. Converse seria o sapato, né, o tênis dela. No caso, a gente conhece mais no Brasil como All Star. Lá nos Estados Unidos eles chamam de Converse mais frequentemente. E inked in, nós temos a palavra ink sozinho, que significa tinta. Então, inked in seria com tinta. Então, seria um Converse com tinta, provavelmente ali customizado, pintado, o tênis All-Star dela. Something's happened between her and Justin. Aqui nós temos esse da apóstrofo S, que é a abreviação do has, porque nós temos aqui o verbo happened. Então, something has happened. Algo, alguma coisa aconteceu between her and Justin, entre ela e o Justin. And I don't know what it is. E eu não sei o que é. It's probably not something that Justin even recognized at the time. É provavelmente, aqui temos o não que vem depois, então provavelmente não é algo que o Justin sequer reconheceu no momento. Are you okay? I ask. Né? Você está bem? Você está ok? Eu pergunto. I see the surprise on her face. Eu vejo a surpresa no rosto dela. Even as she tries to cover it. Mesmo enquanto ela tenta encobrir it, se referindo àquela expressão de surpresa. This is not something that Justin normally asks. Isso não é algo que o Justin normalmente pergunta. And the strange thing is, né? E a coisa estranha e o que é estranho é o fato de que I want to know the answer. Eu quero saber a resposta. The fact that he wouldn't care makes me want it more. O fato de que ele não iria se importar, que to care, se importar, wouldn't, que ele não se importaria, makes me want it more, me faz querê-la mais, aqui se referindo à resposta. Então, o fato de que o Justin não sequer se importaria faz com que a pessoa, que o personagem, queira ainda mais saber qual é a resposta, se a menina ali está realmente ok ou não. Sure, she says. Claro, com certeza. Ela diz, not sounding sure at all. Sem soar certa de qualquer maneira. I found it hard to look at her. Eu acho difícil olhar para ela. I know from experience, eu sei pela minha experiência, that beneath every peripheral girl is a central truth. Que abaixo, sob, a palavra beneath, cada garota periférica, no sentido de que ela não vai no centro da questão, mas está ali rodeando a questão pela periferia, is a central truth. Então, tem uma verdade central. She's hiding hers away. Ela está escondendo a sua. Sua que se refere à sua verdade. E aqui o verbo seria to hide away, no sentido de away, no sentido de afastar, quando você esconde algo, de uma certa forma afastando ela da questão principal ali. But, at the same time, mas, ao mesmo tempo, she wants me to see it.
Ela quer que eu veja it, se referindo a essa questão, essa verdade central. That is, é isso. She wants Justin to see it. Ela quer que o Justin veja. And it's there. E está lá. Just out of my reach. Apenas fora do meu alcance. Que o verbo to reach, alcançar, como substantivo, o alcance. A sound waiting to be a word. Um som esperando para se tornar uma palavra. She is so lost in her sadness. Ela está tão perdida na sua tristeza that she has no idea how visible it is. Que ela não tem sequer alguma ideia de quão visível isso é. I think I understand her. Eu acho que eu a entendo. But then, from within this sadness, mas então, de dentro dessa tristeza, she surprises me with a brief flash of determination. Ela me surpreende com brief significa breve, um breve flash, um relâmpago ali de determinação. Bravery even, né? Bravura até mesmo bravura, poderia dizer. Shifting her gaze away from the floor. Então, movendo o seu olhar, distanciando-se do chão. Então, nós temos to shift, seria quando você muda, porém distanciando-se, não bruscamente. Gaze, palavra para olhar, mas no sentido de um olhar fixo, que ela estava olhando fixamente para o chão. Então, ela sobe o seu olhar, muda o seu olhar de direção do chão. Her eyes matching mine. Então, os olhos dela se correspondendo com os meus, olhando ali direto aos meus. She asks, ela pergunta, Are you mad at me? Você está bravo comigo? I can't think of any reason to be mad at her. Eu não consigo pensar em qualquer motivo, qualquer razão para estar bravo com ela. If anything, na verdade, né, se qualquer coisa que existisse, na verdade, I am mad at Justin. Estou bravo com Justin. For making her feel so diminished. Por fazê-la se sentir tão diminuída. It's there in her body language. Está lá na linguagem corporal dela. When she's around him, she makes herself small. E quando ela está ali por perto dele, ela se faz menor, se faz a si própria diminuída, ela se sente menor, se sente diminuída. No, I say. Não, eu digo. I'm not mad at you at all. Eu não estou bravo com você de forma alguma. I tell her what she wants to hear. Eu a digo o que ela quer ouvir. But she doesn't trust it. Mas ela não confia nisso. I feed her the right words. Eu a alimento com as palavras corretas. But she suspects they're threaded with hooks. Mas ela suspeita que elas estão... Aqui nós temos thread, é um substantivo para fio, o verbo to thread, tecer. Hooks são ganchos, então isso pode significar como uma metáfora, elas estão tecidas com ganchos, como se as palavras tivessem ganchos ali tecidos nela. Da mesma forma, um paralelo que seria uma rosa que tem espinhos, se você se aproximar, tentar tocar, você pode acabar se machucando. É o que a menina ali suspeita das palavras, que
Pode parecer algo bonito que ela queira ouvir, porém pode ter algo que, se ela não se atentar, não tomar cuidado, ela pode ali se machucar, fazendo assim essa metáfora, atingindo esse significado. This is not my problem. Isso não é problema meu. I know that. Eu sei disso. I am here for one day. Estou aqui para apenas um dia. I cannot solve anyone's boyfriend problems. Eu não posso resolver os problemas do namorado de alguém. I should not change anyone's life. Eu não deveria mudar ou modificar a vida de ninguém. Bom, e por hoje nós paramos por aqui. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, é só me contatar lá no chat do iTalk. E na próxima aula, continuamos então neste capítulo. Obrigado, bom estudo e até a próxima.